Foca no Enem. Oferecimento Uninasal. A escolha de quem leva a educação a sério. Boa tarde, galera, muito boa tarde. Você que está acompanhando o programa Foca no Enem pelo nosso site. Sejam muito bem-vindos a vocês que já estavam com a gente lá na TV. As disciplinas de hoje são Física e Inglês e a gente já volta aqui com o nosso Teacher Benny. Olha só, hoje eu tô, gente, que não me aguento, quero falar inglês o programa todo, até parece que eu sei. Né, professor? Dá pra arranhar, né? Alguma coisa a gente sempre sabe, né? Esses conhecimentos a gente tem que explorar. Yes, no, por exemplo. Então, nós já vamos para a nossa primeira pergunta. Vamos lá. Oi, meu nome é Natália Targino e a minha dúvida é a seguinte. Ouvir muitas músicas em inglês pode ajudar a melhorar a pronúncia? E aí, professor, boa pergunta, né? Excellent question. Na verdade, é assim uma relação, e há várias pesquisas que indicam uma relação, além de cognitiva, cultural entre a música e a pronúncia. Então, há associações cognitivas que a gente faz quando está escutando uma música. E a relação que tem com a pronúncia é justamente no fato que a gente vai cantar eventualmente aquela música que a gente gosta, né? O próprio ritmo e a melodia ajudam na internalização dessas estruturas que a gente vê na música. Não necessariamente a gente precisa saber de tudo, ou da parte de gramática da música para poder cantá-la. A gente canta por causa do ritmo e da melodia e pela vontade que dá, né? Dessa forma, é necessário, às vezes, a gente ter um pouco de atenção a algumas liberdades artísticas que tem nas músicas. Eles trocam as estruturas, às vezes pronunciam, por exemplo, a sílaba tônica da palavra em um lugar diferente só para poder ficar mais musical. Mas mesmo assim, dá sim para associar as estruturas e as palavras diretamente com as canções que a gente gosta. Então, isso que é o relevante para fazer. E um dos principais da música é você entrar em contato com sotaques e dicções diferentes, isso é fundamental. Eu gosto sempre de falar como pesquisador que não tem um sotaque certo. O americano fala o inglês americano, o britânico fala o inglês britânico e você, brasileiro, vai sempre falar o inglês de brasileiro. E não tem problema nenhum em relação a isso. É assim que funciona. Então, a questão da música te ajuda com ritmo, melodia e uma associação cognitiva. E nem sempre é preciso focar nessa parte de tradução. Às vezes, por você sentir aquela vibe da música, uma música mais feliz ou triste, a melodia te ajuda a atribuir sentido a algumas das estruturas que a gente acaba cantando, na verdade. Isso que é o legal de você treinar, às vezes, sua pronúncia por meio da música e do canto. No próximo slide, tem um pouco de relação com cultura também. O aprendizado de língua é relacionado, assim, a aprender sobre novas culturas. Músicas e videoclipes, os videoclipes modernamente muito mais populares, na verdade, eles são multimodais, eles envolvem imagem, às vezes tem a legenda lá da letra, e eles são autênticos, no sentido de que muita coisa que a gente escuta em inglês é porque a gente gosta, não porque alguém mandou ou aquilo foi feito só para você aprender. Eu vou ouvir uma música porque tem muitas palavras do passado. Ninguém faz isso, na verdade, né? A gente escuta a música porque curte, e isso é estudar também. Mas eu tenho essa pergunta, qual que é a música certa para você aprender? A música certa quem define é você. Você tem que atribuir um sentido, uma música que gosta, uma música que, sei lá, tem uma mensagem que te move, alguma coisa assim. E o ato de cantar, mesmo que na parte técnica você não saiba, né, não seja muito bem afinado, ajuda muito na questão da dicção, da pronúncia e do ritmo. Então, é muito relevante que vocês, sim, cantem as músicas, gostem, escutem, vejam as pronúncias diferentes do pessoal, vejam músicas jamaicanas, britânicas, inglesas, de vários locais. E esse ato de cantar e essa parte emocional dessa atribuição da cultura e da música te dá uma capacidade cognitiva de, sim, melhorar a sua pronúncia. Bem, felizmente ou infelizmente o Enem não vai testar a sua pronúncia. Mas às vezes quando você está lendo uma questão na parte de interpretação de texto, você lembra de uma estrutura que você ouviu na música. Canta na sua cabeça, por favor, não façam isso em voz alta, como eu já vi quando eu fiz a prova uma vez, eu não estou nem mentindo, na verdade. Então faz para si, canta assim um pouco na cabeça, internaliza a estrutura e coloca lá, certo? Ok, professor. Olha aí, gente, o Happy Birthday to... Tá vendo? Ajudando. Viram só que meu repertório de músicas é bem extenso. Mas, professor, a gente tem mais uma pergunta, então vamos lá. Let's go. Vamos lá. Oi, meu nome é Gabriela Silva, tenho 17 anos e eu gostaria de saber, na língua inglesa, como diferenciar o whom do who. E aí, teacher? Essa de relativos é bem tricky, como a gente fala em inglês. Tanto o who e do whom, que seria o quem, eles têm duas utilizações distintas. O whom, ele é o objeto de um verbo ou uma preposição.
O who, no caso, seria o sujeito. Tem uma dica para você não confundir de jeito nenhum isso aí. Para você confirmar se é whom, tente substituir alguma parte do sentido da frase por him, her ou them, que são objetos. O exemplo aqui. To who or whom did you give my book? Você poderia responder com I gave it to her. Então é direcionado a um objeto. Nesse caso seria whom, não who. Mesma coisa acontece para confirmar se é who. Você tenta substituir por he, she ou they. Who or whom is responsible for the cleaning today? The answer is he is responsible for the cleaning. Então não é no final. Nesse caso, usa-se who. Essa é uma dica bem legal para vocês na prova poderem usar caso a questão seja sobre isso. Deixa eu mostrar para vocês alguns exercícios sobre. O primeiro, the person about who or whom you were talking is coming here. Stop talking. Quem é essa pessoa? This person is him or her. Então, como está direcionado, a gente usa o whom. Certo? No segundo exemplo, to who or whom should we talk about our problems? You, uma resposta possível, you should talk to her or him. Como já está direcionado para uma pessoa por último, então a gente usa whom também. O outro exemplo, Charles, who or whom was born in England, now speaks with an American accent. Charles speaks, he speaks. Nesse caso, se é he, a gente usa who. Charles, who was born. E a última também. Who or whom did she say was her favorite singer? She said he or she is her favorite singer. He or she, então a gente usa o who. Usem esse truque do pronome objeto no final aí, que dificilmente vocês vão ter problemas para poder diferenciar. Questões geralmente aparecem nessa forma e pode ajudar também numa interpretação de texto. Mas façam, olhem o que vem antes, o que depois, a quem está se relacionando e tentem responder a pergunta de who or whom que aparece no texto ou na questão. Você, bolando uma resposta, você sabe confirmar, sim, qual dos dois que você tem que usar. Ok, guys? Very good. Ok, very good. E você sabe que pode, né, professor? O que está acontecendo com a minha língua, Jesus? Eu tô tão rindo de mim aqui por trás das câmeras, porque eu quero explicar inglês aqui o tempo todo, gente. You're doing good. Tá vendo que o negócio não tá legal, socorro, gente. Mas vocês sabem que podem assistir aqui pelo site, dá pra voltar, dá pra anotar, pegar todas as dicas, tá certo, gente? Eu vou precisar, inclusive, assistir a aula de português de novo, né, porque tô conseguindo formular as palavras corretamente. Mas, professor, nós temos mais uma questão, mais uma pergunta, a gente vai conferir. Let's do it. Oi, meu nome é Isabela Araújo e eu tenho 18 anos. Eu gostaria de saber em inglês como é que eu faço para identificar a expressão idiomáticas e associar o significado. E aí, professor? Qual é a resposta? Bem, a questão dos idiomas é muito relevante, porque são expressões muito comuns, e são várias também, isso nós temos que considerar. Bem, um idiom, ou as expressões idiomáticas, são expressões que não fazem sentido literalmente, ou seja, traduzir pode simplesmente não funcionar. Sério, teacher? Vou mostrar para você um exemplo. Olha esse idioma aqui, to beat around the bush. Se eu for tentar traduzir isso, o beat, né, algo combater, e bush pode ser arbusto. Isso não faz sentido nenhum, pelo menos em português. Nesse âmbito, o que é que a gente faz então? Checa o contexto em que o idiom está sendo usado. Você pode reconhecer uma estrutura, como to beat around the bush, junta ela e tenta checar o contexto. Olha o exemplo que eu dei aqui, ó. I have something really important to talk to you, but I don't know if I should. Maybe some other time. E nós temos o uso direto aqui. Stop beating around the bush and just tell me what you want to talk about. No contexto, a gente pode ver que é talk, temos uma ação de falar, né? Ele começa com stop beating around the bush e dessa forma você pode dar um pouco de inferência que na verdade beating around the bush quer dizer desviar-se do ponto principal da fala, não falar diretamente ou enrolar. Então no caso ele está pedindo para você parar de enrolar com essa de some other time e me dizer logo o que você quer. Então, se eu fosse traduzir isso, não ia dar. Bem, talvez em português tenha algum tipo de expressão idiomática equivalente, mas não é uma tradução direta. Então a minha dica é essa, não tenta traduzir, certo? Vamos checar o contexto, que é a parte relevante. São vários idiomas, vocês podem checar na internet, por exemplo, uma boa lista, tem vários. Ouvir músicas, fazendo um paralelo com a outra pergunta.
é uma ótima fonte desses idioms, porque a gente internaliza, canta, aprende, vê na letra como é que funciona, certo? No próximo slide, continuando com essa discussão, eu tenho uma questão do Enem aqui de 2013, que eu vou mostrar para vocês como o conhecimento de inferência do idiom pode te ajudar a responder perguntas que não necessariamente sejam em relação a esses idioms. Nós temos aqui o texto sobre a United Nations Alliance, certo? Uma dica clássica, dependendo do tempo que você tem, já vai direto nas partes principais do texto, que no caso seriam esses elencados aqui. Nós temos five of them. E 2 partes marcadas. Simple things you can do to celebrate the World Day for Cultural Diversity, for Dialogue and Development on May 21st, certo? Ele marcou essa aqui para te dar um pouco de chão de onde você começar na interpretação, e ele marcou um idiom. Are you taking part of it? Nesse caso, ele já está dizendo para a gente aqui que é necessário que a gente saiba um pouco em relação ao idiom, certo? Para que a gente possa ter uma interpretação mais eficiente ou mais efetiva do texto. Então, há maneiras que a gente pode prestar atenção bem em relação a esse idioma aqui, mesmo que eu não necessariamente o saiba. No próximo slide, a gente pode dar uma olhada nisso aqui, certo? Temos a pergunta aqui, que ele fala que internautas costumam manifestar suas opiniões sobre artigos online por meio de postagem de comentários. O comentário que exemplifica o engajamento proposto na 4ª dica, ou seja, na número 4, certo? Da campanha apresentada no texto é. Então, nós temos aqui, lá no final, onde tem a parte marcada, tem There are thousands of things that you can do. Are you taking part in it? O que seria taking part? Nós temos o you can do, que seria uma ação, a gente pode saber disso. E o part a gente pode associar com participation. Então, quando eu take part of something, eu posso inferir que talvez seja participar, fazer alguma coisa relacionada a isso. Nesse caso, a resposta seria a letra C, porque eu me inscrevi, uma ação direta, no programa dos Jovens Embaixadores para mostrar o que tem de bom em meu país e conhecer outras formas de ser, porque lá na 4 fala um pouco sobre cultura, certo? Então, idiom, gente, é assim que a gente faz. Checa o contexto, certo? O que vem em volta, não tenta traduzir, vocês vão ficar malucos com a parte do arbusto que eu falei ali antes. E vocês podem ouvir mais músicas e muita leitura ajuda você a internalizar. Decorar nem sempre funciona, porque idioms eles só se dão no contexto que eles estão aplicados. Então, dá um pouco de Sherlock Holmes, olha o contexto em volta e vocês dão bem uma olhada no que significa, internaliza e nunca mais você esquece, tá bom? Thank you very much. Arrasou, teacher. É isso aí. Inclusive séries, filmes, tudo isso contribui, vai ajudando no vocabulário. E é entender, né? Não tentar sempre traduzir, mas entender o que, é que aquela expressão quer dizer, né? Diretamente. Muitos pais que nos assistem podem ficar um pouco preocupados com eu dizendo que você assistiu uma série com legenda em inglês, o seu filho está estudando, então não atrapalha quando ele está vendo aquele Netflix com legenda em inglês. Oi, mas pai, é a verdade. Tá ouvindo isso? Pai? Podem usar. Então, se exponham ao inglês até lá, até o Enem, fala inglês, lê coisas em inglês, ajuda diretamente, você vai com uma mente muito mais calma para responder essas questões, tá bom, pessoal? Ótimo, gente. Professor, muito obrigada. Foi incrível. Olha só, gente. Foi sensacional hoje. Então, olha só, vocês sabem que podem acompanhar toda a aula de inglês, voltar, pegar todas as dicas. E olha só, alguns desses temas que a gente conversou aqui, vai que estejam nas provas, não é isso? Lá, contextualizados. Então, volta lá, rever tudo. E agora nós vamos de física. Então, deixa eu me despedir aqui do professor Benny. Foi sensacional. Thank you. Oh, thank you very much. Vamos lá, professor, pode sair por aqui, ok? Já recebemos aqui o nosso professor de física. Tudo bom, professor? Tudo bom. Tudo ok? Ok. Let's go? Let's go. Meu pronunciation aqui nessas coisas todas. Adoro, gente, porque o nordestino falando inglês é que o negócio melhora, né? Porque fica um enrolation bem direitinho, não é não? Então, olha só, professor, a gente já volta com a nossa aula e a gente já volta com pergunta. Vamos conferir. Vamos lá. Oi, meu nome é Maria Eduarda Miranda, tenho 17 anos e eu queria saber qual das 3 leis de Newton caem mais no Enem. E aí, professor? Vamos lá. Quais são elas? Respondendo a Maria Eduarda, né, que fez a pergunta aí. Bom, as 3 leis de Newton, a gente precisa entender que elas estão bem integradas, né? Então, para falar assim,
qual a que mais cai no Enem, na verdade, cai em questões de dinâmica dos corpos, né, de dinâmica dos movimentos, que envolve força, que envolve essas 3 leis de Newton. Então, a gente precisa entender o que é que são essas 3. De uma maneira bem resumida, bem rápida aqui, eu vou passar. A primeira lei de Newton, voltando aqui, a primeira lei de Newton, ela é a lei da inércia, né? O que é que ela fala? Ela fala que um objeto que está em um estado de movimento, ele tende a permanecer nesse estado de movimento, a não ser que outra força interaja sobre ele e altere seu estado de movimento. Em outras palavras, se o corpo está em repouso, ele irá permanecer em repouso indefinidamente até que uma força possa agir sobre ele e altere seu estado de movimento, porque repouso também é um estado de movimento relativo. Se o corpo estiver em um movimento retilíneo uniforme, né, ou seja, velocidade constante, numa trajetória retilínea, ele tende a permanecer nesse movimento indefinidamente, a não ser que uma outra força ela possa agir sobre ele, né, e aí vai causar uma força resultante e alterando o seu estado de movimento, certo? Essa é a lei da inércia, e ela tem a ver com a propriedade de massa, né? A massa de um objeto é quem confere a inércia. Quanto maior a massa de um objeto, maior vai ser a inércia. A segunda lei de Newton ela já é uma interpretação da força. O que é que seria a força? A gente não tem uma definição redondinha, né? A força é isso, não é bem assim. Mas Newton conseguiu verificar o que é que a força causa. A gente verifica uma força através do seu efeito. Então, o efeito de uma força é causar a aceleração. Então, a segunda lei, na verdade, é um método numérico para explicar o efeito de uma força. Quando um objeto está, por exemplo, num estado inercial, né, num referencial inercial, e ele sofre a ação de uma força, ele irá modificar a sua aceleração irá modificar o seu estado de movimento segundo essa relação, ok? A terceira lei de Newton, né, ela fala o seguinte, uma força, quando é exercida sobre um objeto, né, que está em um referencial inercial, esse objeto ele devolve essa força com a mesma intensidade e só com um sentido inverso, né? A mesma direção, mesma intensidade, só com um sentido inverso. Lembrando que força é uma grandeza vetorial, certo? Então, essa seria a lei da ação e reação, a terceira lei de Newton. E aí, professor, tem alguma questão? Tem sim, eu trouxe uma questão aqui para mostrar as leis de Newton, né? Então, tem essa aqui que é bem interessante. Ela fala, um ímã e um bloco de ferro são mantidos fixos numa superfície horizontal, como mostrado na figura. Né? Então, aí coloca, em determinado instante, ambos são soltos e movimentam-se um em direção ao outro, devido à força de atração magnética que o ímã exerce sobre o ferro. Despreze qualquer tipo de atrito e considere que a massa m do ímã é igual a metade da massa do bloco de ferro. Sejam aí o módulo da aceleração e Fi, o módulo da força resultante das forças sobre o ímã. Para o bloco de ferro, essas grandezas são, respectivamente, a F, né, a aceleração do bloco de ferro, e FF, que seria a força sobre o bloco de ferro. Então, vamos considerar essas alternativas. Passa o próximo aí, mais um, pronto. Então, aqui, aplicando a segunda lei de Newton, né, a gente chega que a força, a segunda e a terceira, porque a força que o ímã atrai o ferro também atrai o ímã, pela terceira lei de Newton. Né? Aplicando aqui, né, e resolvendo através da segunda lei de Newton, a gente chega na resposta da questão, que vai ser a seguinte. Pode passar aí a próxima. Olha aí. Aqui eu tenho que a força, né, do ímã, a força que o ferro interage sobre o ímã, também é igual à força sobre o ferro, certo? E a aceleração do ímã, como a sua massa ela é a metade da massa do ferro, a aceleração do ímã ela vai ser 2 vezes maior do que a aceleração sobre o ferro. Ok, professor, muito bem, tenho certeza que a galera aí deu para entender direitinho. E a gente já tem mais uma pergunta, vamos conferir. Vamos lá. Meu nome é Carlos Antônio, eu tenho 17 anos e eu quero saber qual fenômeno físico relacionado à eletrodinâmica mais tem tendência a cair no Enem. E aí, professor? Vamos lá. Então, com relação aos fenômenos de eletrodinâmica, o que mais vai cair no Enem, o que a gente pode perceber, são fenômenos relacionados a correntes, a circuitos elétricos. Eu trouxe aqui uma questão, né, para mostrar isso aí. Nessa questão fala, um estudante, precisando instalar um computador, um monitor e uma lâmpada em seu quarto, verificou que precisaria fazer a instalação de 2 tomadas, um interruptor na rede elétrica. Decidiu esboçar com antecedência o esquema elétrico. O circuito deve ser tal que as tomadas, a lâmpada, devem estar submetidas à tensão nominal da rede elétrica e a lâmpada deve poder ser ligada ou desligada por um interruptor sem afetar os outros dispositivos.
Então, os símbolos adotados são esses aí, ó, né? A lâmpada, que está com essa bolinha um X, a tomada e o interruptor. Qual dos circuitos esboçados atende às exigências? Então, vamos analisar esses circuitos aqui, né? Ó, o primeiro caso, ele coloca a lâmpada em paralelo com as tomadas, né? E o interruptor logo aqui. Vamos imaginar o que é que aconteceria se eu ligasse esse interruptor, se eu fechasse esse circuito. Até aqui, eu tenho a lâmpada acesa, eu tenho a tomada em paralelo com a lâmpada e eu tenho essa outra tomada em paralelo com a outra tomada e a lâmpada. Então, estão todas em paralelo, certo? Se eu fecho esse circuito aqui, eu crio um curto-circuito, ó. Eu vou criar um curto-circuito. Quando ele estiver aberto, estão as três em paralelo, que não é o interessante, né? Se eu fechar, eu crio um curto-circuito. Essa primeira está descartada. A segunda, eu coloco a tomada em paralelo, ok, que a tomada tem que estar em paralelo com a rede, né? Mas eu tenho uma lâmpada e a outra tomada, duas cargas aqui em paralelo. Se eu fecho o circuito aqui, eu alimento essas outras duas cargas, mas elas estão em paralelo, que segundo o que diz na questão não é o interessante. Nessa outra, eu tenho essas duas tomadas em série, então já descarta, né? Se eu ligar aqui, eu deixo as tomadas em série, não posso. Nesse outro aqui, eu tenho que essa tomada está em série também, ó. Não é o interessante. E por fim, a resposta correta, que pode passar aí, seria as duas tomadas em paralelo com a rede elétrica e a lâmpada, ela está isolada, ela está sozinha, mas ela está dependendo do interruptor para ser acionada. No caso, a resposta é a letra E. Ok, professor. Ai, gente, essas questões de tomadas no Enem, lembro bem. Professor, vamos para mais uma pergunta, vamos lá. Vamos lá. Meu nome é Lucas, eu tenho 19 anos e a minha dúvida é: qual tipo de espelhos são usados nos supermercados para que contemplem uma maior área e veja o maior ângulo possível? E aí, professor? Vamos lá. Bom, com relação a essa pergunta que foi feita, o espelho que deve ser utilizado em supermercado para que ele possa visualizar um maior campo de visão seria o convexo. Vamos entender o porquê, né? Aqui eu tenho um esquema mostrando a formação da imagem em um espelho convexo, né? Um espelho esférico do tipo convexo. Como é que é formada? A imagem ela sempre vai ser virtual, ela sempre vai ser direita e ela sempre vai ser menor do que o objeto que está sendo refletido. Tá certo? Como a gente pode observar, eu tenho aqui o objeto que seria o que vai ser refletido e aqui a imagem, né? Observa essa linha aqui paralela ao eixo normal aqui, né? Ela seguiria, na reflexão dela, a projeção dela segue até o foco, né? Essa segunda aqui, ela vai até o vértice, ok? Então, a imagem ela sempre vai ser menor. Mas a própria geometria do espelho convexo permite que você tenha uma abrangência maior no campo de visão. E é por isso que é interessante no caso de supermercados, não só em supermercados, a gente também vê em ônibus isso aí, né? Até em saída de estacionamento também é interessante para os motoristas que estão saindo. E eu trouxe uma questão que fala mais ou menos isso, ó. Aqui fala, os espelhos retrovisores que deveriam auxiliar os motoristas na hora de estacionar, mudar de pistas, muitas vezes causam problemas. É que o espelho retrovisor do lado direito, em alguns modelos, distorce a imagem, dando a impressão que o veículo está a uma distância maior do que a real. Tanto é que o carro tem lá um avisozinho, né? Esse tipo de espelho, chamado de convexo, é utilizado com o objetivo de ampliar o campo visual do motorista, já que no Brasil se adota a direção do lado esquerdo. E assim, o espelho da direita fica muito mais distante dos olhos do condutor. Sabe-se que em um espelho convexo, a imagem formada está mais próxima do espelho do que deveria estar do objeto, o que parece estar em conflito com a informação representada na reportagem. Essa aparente contradição é explicada pelo fato: a imagem projetada na retina do motorista ser menor do que o objeto, a velocidade do automóvel afetando a percepção não é, o cérebro humano interpretar como distante uma imagem pequena, o espelho convexo ser capaz de aumentar o campo visual do motorista, o motorista perceber a luz vinda do espelho com a parte lateral do olho. Então, na verdade, a resposta seria a letra D, né? O espelho convexo ele é capaz de aumentar o campo visual do motorista. E aí você tem um comparativo na sua mente e imagina que aquele carro está mais longe do que ele deveria, né? Ok, professor. Gente, hoje foi sensacional, né? Todos os programas, inclusive hoje é o nosso
Penúltimo programa, gente, e ele fica por aqui. Muito obrigada, professor. Foi muito esclarecedor. E olha só, o nosso programa na web fica por aqui. E se você ficou com alguma dúvida, manda pra gente pelo nosso WhatsApp, que é o 987214085, ou pelas nossas redes sociais. Você pode mandar vídeo, pode mandar áudio, pode escrever. O importante é que você não fique com dúvida e aproveita, porque o próximo sábado é o nosso último programa, gente. Isso mesmo, gente, já que o Enem começa no próximo domingo. Então, sábado é o último, foca no Enem. E no domingo já começa, aí nós preparamos um programa super especial de preparação para esse grande dia. E as nossas aulas do próximo sábado serão de matemática e sociologia. Então, imperdível, gente. Foi... Ai, já tô no clima de despedida aqui, gente. Olha só, professor, muito obrigada. Foi incrível. Gente, até o próximo programa. Beijo grande, eu espero você. Tchauzinho. Foca no Enem. Oferecimento Uninasal. A escolha de quem leva a educação a sério.